Então o que é que achas? Se da última vez fui à pastelaria sozinho e trouxe uma cena bizarra, este segundo sim, Quiseste-me. Tiago, desculpa. eis... Era a tua única função. Estavas tu a dizer agora com água. Estava a dizer que a minha única função não. E quem é que lava esta louça toda? Toda suja e encardida dos doces. E quem é que monta tudo? Sim. Daqui a nada queres ver, não? Então, Hoje quiseste-me. surpreenditas. Mas não sei se Não, surpreendeste, deixa ver. folhadinho de maçã. O teu doce favorito. Tu até me pedes para comprar compota de maçã. Isto não é o meu doce favorito. Não é? É um dos. Não, não é. Gosto Não, de maçã e canela. Tu gostas de maçã. Gosto de maçã e canela! Como gostas, é um dos. Pode ser Não! uma lista extensa. Não, eu gosto de tarte de maçã e canela. Mas não, isto não é uma tarte de maçã e canela. Isto é tipo um folhado que alguém lhe deu um pontapé na rua e tu apanhaste e trouxeste. É que não tem propriamente o melhor aspecto possível. Eu acho que ainda vais engolir as palavras que estás a dizer. Vamos provar. Vamos. É da mesma pastelaria, para contextualizar, é da mesma pastelaria que a bola de creme, não é? Aquele creme branco. manteiga. A bola de manteiga, a bola de creme. Mas a bola este, de manteiga. vai, este tenho que admitir que Olha lá o cheirinho. mas não cheira a nada. Espera, estou só a dissimular. Tem docinho de maçã. Tu gostas, vês? Está-me a crescer água na boca. É doce de ovo. Ou é de maçã? Maçã. Ih, muito bom. Diz lá às pessoas, diz lá. Tens de te redimir ou não? Tiago, orgulhoso de... Da minha escolha, claro. Olha lá esse saborzinho tão bom. Por acaso é bom, sim, senhora. Não é? É. É incrível. Bah, também incrível, não exageremos. Está bem. Eu gosto mais de tarte de maçã e canela. Olha que não fica atrás. Estás a falar daquele scramble de maçã? Não. Qual é a tarte de maçã em canal? É tarte de maçã e canela. Já comi. Eu já comi isso. Não sei. Tens A tarte de maçã e canela, vou fazer publicidade a um sítio, no Parque das Nações. Como é que se chama? Pá, não sei como é que se chama, mas tem tarte de maçã e canela congelado. É um rim, mas é mesmo bom. É. Como é que se chama? Acho que é Irish and Company. Já vi. Já vi. Não vi a tarte de maçã, mas vi o restaurante de fora ao passar. Ainda te roubei o último pedaço. Ainda me roubaste o último pedaço. Vá, diz lá. Diz lá se era tudo aquilo que estavas a dizer. É incrível, vamos Não ser é? sinceros, Já, é super bom. Não é porque trouxeste que agora vais dar uma pontuação mais alta, também tem calma contigo. Mas vais-me dizer que não é acima da média, muito acima da média. Um forte sabor a canela, cremoso, o folhado super bom. É bom, mas não é nada especial, é um 3. Ei, é sério? Um 3. Sim. Estás a ser injusta. Não estou, tu é que estás a querer dar mais só porque foste tu que se foste buscar. Não, porque me soube realmente bem. Muito melhor que o do episódio anterior. O do episódio anterior era... Era um... Eu dou mais. Eu dou para aí um 3.6. Bem, acho que podemos passar para o episódio. É, acho que sim. Hoje vamos falar sobre um assunto, um tema que eu acho que nós nunca falámos muito aqui, mas que é bastante comum vermos em consulta, que é pessoas a comer quantidades insuficientes e a fazerem restrições sem se aperceberem que estão a fazer restrições. E isto acontece porque, na verdade, para muitas de nós que já fizeram dieta, a alimentação saudável sempre foi entendida como ok, comes de forma saudável estes alimentos que são interessantes do ponto de vista nutricional, mas quanto menos comeres, melhor. E eu vejo muitas vezes em consulta que as pessoas associam muitas vezes a sensação de fome a uma coisa positiva, quando conseguem aguentar a fome. E é muito por esta retórica de tens que passar fome para atingir o corpo ideal, etc, etc. E às vezes, sem nos apercebermos, podemos estar a comer de forma insuficiente, o que obviamente vai fazer com que se traduza em consequências negativas na nossa saúde, tanto física como mental, e nós achamos que seria interessante trazer aqui alguns sinais que podem indicar que estamos a comer de forma insuficiente, mas quero deixar já o disclaimer que, obviamente, que os sinais que nós vamos dar podem ter muitas outras razões que não só o estar a comer de forma insuficiente. São sinais que aparecem, sim, quando estamos a comer abaixo das nossas necessidades, mas não quer dizer que seja a única razão pela qual eles aparecem. Acho interessante o que mencionaste e queria também acrescentar que eu vejo que há um medo muito grande de ter fome. Como se ter fome fosse pejorativo, não é? Como se fosse negativo. Porque há muito uma narrativa no mundo das dietas que nós temos que controlar a nossa fome. E isto induz
direta ou indiretamente, um medo acerca da fome. Como se nós conseguíssemos controlar a nossa fome, nós conseguíamos atingir um determinado padrão corporal. É esta a narrativa que está por detrás. Sim. O que é que, o que é que acontece? O que acontece é que nós não conseguimos manipular a nossa fome. E quando conseguimos, é possível, não é? Através de fármacos, etc. As pessoas sabem isso. Mas quando se consegue, é de forma temporária e depois o efeito ioiô, mais cedo ou mais tarde, ele aparece, ok? Porque tudo o que é restritivo tende a fazer o efeito pêndulo, não é? Em que a fome é um pêndulo, nós puxamos para trás e depois o pêndulo automaticamente vai recuperar tudo aquilo que lhe foi restringido e vamos comer em excesso. Sim. O que é que eu costumo dizer nas consultas às pessoas que eu acompanho? Que ter fome é saudável. Temos que desconstruir esta questão de eu não quero ter fome ou eu tenho medo de ter fome. Porque qual é o primeiro sintoma quando a pessoa começa a adoecer? Perda de fome. Perda de apetite, sim. Perda de apetite. Então, nós não devemos ou não deveríamos ter medo da fome. Deveríamos ter medo é de perder o apetite. Talvez estejamos a ficar doentes. Sim, e o primeiro sintoma ou sinal que mostra que podemos estar a comer de forma insuficiente é o clássico humor irritado ou até mesmo ansiedade. Todos nós sabemos aquele humorzinho de cão. É o que eu estava a pensar. Não sei porque é que se diz É humor o que de eu estava a cão. pensar também. É que os cães têm um humor tão bom. Mas tem. Alguns também. Está bem, mas a maior parte são Pois, bonzinhos. Pois o humor de cão. Estás com o humor de cão. Pois. É mais o humor de gato. Os gatos são assim Pois meio estranhos. exato. Não sei. Claramente somos pessoas de cães. Não, eu gosto de gatos, mas alguns têm personalidades maradas. Mas todos nós conhecemos aquele humorzinho mal disposto que ficamos muitas vezes quando estamos com fome e quando estamos a comer de forma insuficiente, de forma crónica, ou seja, de forma prolongada, isto pode-se traduzir num humor irritado, constante e se às vezes não conseguimos ligar automaticamente à questão da restrição que estamos a fazer, mas pode ser sem dúvida um dos sinais que aparece. Sim, repara, aqui a alimentação não tem só o papel biológico. Tem vários papéis, né, culturais, e um deles é o papel emocional. A alimentação tem um papel muito importante na regulação das emoções. Então, se nós estamos em subabastecimento energético ou se estamos em restrição energética, menos energia do que aquela que precisamos para mantermos todas as funções do nosso corpo a funcionar adequadamente, é normal que tenhamos maior dificuldade em regular as emoções. Porque a alimentação tem aqui um papel muito importante em termos de regulação emocional. Um outro sinal é o clássico estar a pensar em comida all the time, o tempo inteiro. A obsessão por comida, né? Exato. É um sintoma que vemos frequentemente quando as pessoas nos chegam às consultas de terapia nutricional. Na verdade, isto é um mecanismo que é fisiológico, trazer o pensamento para a comida, porque no fundo, se estamos em restrição, o cérebro automaticamente vai querer que procuremos comida. Por isso, se estamos constantemente a pensar em comida, claramente também pode ser um sinal que alguma coisa não está certa. É normal, obviamente, sei lá, aproxima-se a hora de jantar e eu pensar o que é que vai ser o jantar, não é isso que estamos a dizer, mas pensar obsessivamente em comida e a comida ocupar grande parte da minha energia mental é um sinal que pode existir uma má relação com a comida e também é um sinal que podemos estar a comer de forma insuficiente. Sim, repara, é normal o nosso organismo ter este mecanismo interno de procurar obsessivamente por comida porque é por uma questão de sobrevivência. Se nós não estamos a comer, a ingerir a quantidade de energia necessária, então o nosso organismo, para a autodefesa, tem que nos colocar obsessivamente em procura de comida. Porque se não tivermos este mecanismo, podemos colocar aqui em risco a nossa própria existência. É um processo que nos quer ajudar e não dificultar a vida. Esta obsessão por comida é normal, porque estamos a atacar o nosso cérebro quando estamos a fazer uma privação energética. E como tal, ele quer se defender. E uma das defesas dele é provocar esta obsessão para não termos outra hipótese que não a procura de alimento. Outra muito comum é a sensação dos níveis de energia baixa. Sim, porque é o que estavas a dizer. Imagina, se o corpo tem que redirecionar
as poucas energias que tem, porque a comida, no fundo, é o nosso combustível. Então, se não existe combustível suficiente, ele não vai colocar combustível nas reservas e dar energia para todo o lado. Ele vai fazer uma lista de prioridades e a prioridade é que os órgãos continuem a funcionar. Então, é normal que sintas que a energia está mais baixa e associada a isso também pode ser a questão das quebras de tensão, vertigens, porque quando nós não comemos o suficiente, no fundo, lá está, estas reservas que nós temos no nosso corpo de energia, vamos chamar assim, não são repostas e são gastas rapidamente. E o que acontece é que quando existe uma queda do açúcar no nosso sangue, nós podemos sentir aquilo que se chama de uma hipoglicemia, que no fundo traz sintomas de tonturas, etc. Sim, isso é um sintoma bastante clássico. Outro também muito comum é aqui a obstipação e a variação entre ciclos de obstipação e diarreia. E inchaço. Eu acho que esse por acaso não é super óbvio para a maior parte das pessoas, mas acontece porque, no fundo, o que faz o nosso intestino funcionar é o chamado peristaltismo, que no fundo podem pensar numa... Sabem aquelas... Eu não sei se as pessoas vão entender, mas sabes aquelas cobras que quando Sim. eras miúdo passavas por dentro? Sim, Que era um sim, tipo de perfeitamente. plástico. Pronto, podemos pensar que o nosso intestino é como se fosse essa cobra ou então aquele instrumento musical que faz assim. Sim, sim, Que sim, não sei sim. qual é que é. Também não sei, também não sei. Pronto, nós podemos pensar que é uma daquelas cobras que nós passávamos por dentro quando éramos miúdos a mexer-se. Isso é os movimentos que fazem com que as fezes avancem no intestino até irmos à casa de banho. E o que acontece... São contrações intestinais, no fundo. Exato. E o que acontece quando nós estamos a comer de forma insuficiente é que os alimentos ficam demasiado tempo no intestino, o que faz com que eles fermentem mais e causem este inchaço devido aos gases. E acho que muitas vezes as pessoas não associam porque parece que se eu estou a comer demais, parece que o inchaço é sempre associado a estar a comer demais e nunca estar a comer de menos, mas na verdade é um sintoma super comum. Depois outra questão é que, lá está, isto pode trazer prisão de ventre, obstipação, como também depois pode trazer diarreias de vez em quando. Acaba por serem sinais que é um bocado individual, depois depende um bocadinho de pessoa para pessoa, mas é muito comum. Outra questão é a perda da menstruação, né? A menorreia. É clássico. E porquê é que isto acontece? Porque repara, quando imaginar o nosso organismo como um gestor de energia, então ele tem que gerir a energia. E vamos imaginar que ele para conseguir gerir a energia, ele faz duas listas: prioritário, menos prioritário. E o que é prioritário? Coisas simples e vitais como batimento cardíaco, respiração, tudo o que é necessário para o funcionamento dos órgãos, para que não tenhamos morte imediata, não é? Então isso é o necessário. Tudo o que é importante para a nossa biologia, mas menos importante em comparação À à sobrevivência. sobrevivência primária, vai para segundo plano. E a partir do momento que o nosso organismo não tem condições para gerar um bebê, não é? Dentro, neste caso, das mulheres, então o nosso organismo, sábio como é, ele deixa de produzir a menstruação como um sinal de que a pessoa não está apta para gerar uma vida dentro dela. Porquê? Porque não tem condições energéticas para tal. está nutrida o É como suficiente. aquela pessoa que está endividada e não pode comprar mais nada porque está com montes de dívidas. Aqui é igual. Vamos imaginar que as dívidas, em vez de serem financeiras, são dívidas energéticas. Faz todo o sentido. E um outro ponto, que este nós já falámos muitas vezes, de certeza que desse lado já sabem, é a compulsão alimentar. Nós já falámos muitas vezes, temos inclusive um episódio só dedicado a este tema do ciclo de restrição-compulsão, que por acaso é um dos episódios mais ouvidos. Não sei se sabias. É? No YouTube ou no Spotify? No Spotify. No Spotify. Que, obviamente, quando nós estamos em restrição, para algumas pessoas a compulsão alimentar pode ser um sintoma comum. A compulsão alimentar, como eu fiz referência ao início, nenhum destes sinais que nós estamos aqui a dizer, a única causa é o estar a comer de forma insuficiente. Na compulsão alimentar não é diferente. A única causa da compulsão alimentar não é o estar a comer em quantidades insuficientes, podem ser muitas outras causas, mas geralmente também é um ponto que está sempre presente. Então, aquele exemplo do pêndulo que tu deste há bocado é exatamente o que nós explicámos nesse episódio do ciclo de restrição-compulsão. Quanto mais nós nos restringimos,
quem tem estas questões de exageros com a comida, descontrole com a comida, muito provavelmente vai acabar por sentir, não digo a compulsão alimentar que se mantém no tempo, mas pelo menos um descontrole com a comida no momento. Exatamente, a compulsão, apesar de ter várias causas diferentes e que nem todas estão relacionadas com esta questão da privação alimentar, mas de facto deixarmos de estar em privação é uma grande ajuda para diminuir aqui estes episódios, porque repara, o cérebro está a ser agredido quando estás a fazer a privação, ele tem que se defender. Se tu paras as agressões, óbvio que isso vai ajudar, vai favorecer. Não resolve, nem sempre resolve, às vezes resolve, nem sempre resolve, mas é uma ajuda. Deixarmos de nos privar em termos nutricionais, em termos energéticos, é essencial para termos melhorias em termos de episódios de compulsão alimentar. Depois um outro também muito clássico, também está um bocadinho aqui relacionado com a parte da compulsão alimentar, que é muito comum as duas coisas acontecerem em simultâneo. São os sinais de fome e saciedade não serem bem percebidos e serem quase que instáveis na percepção da pessoa. Ou seja, uma dificuldade muito grande em perceber a fome, em perceber quando é que se está saciado. Muitas vezes, como a fome é ignorada durante muito tempo, lá está, muitas pessoas comem em quantidades insuficientes durante muito tempo, às vezes conscientemente, outras vezes até de forma inconsciente. O que acontece é que estes reflexos, eles estão lá na mesma, mas nós deixamos de os perceber. Então, quando sentimos fome, já sentimos muita fome, e quando sentimos saciedade, só conseguimos parar de comer quando já estamos quase mal dispostas, não conseguimos parar num ponto de saciedade ótima. Podemos pensar nisto até como quase um mecanismo de proteção, porque uma pessoa que está numa restrição grande há bastante tempo, o quão doloroso seria para o corpo ter que lidar com aquele sinal de fome assim tão presente. Então é quase um mecanismo de proteção do nosso corpo de ignorar essa fome e de se tornar ok aquela restrição. Por isso é que muitas vezes as pessoas, quando fazem jejum, ao início dizem: mas eu nem sentia fome. Não quer dizer que ela não estivesse lá, simplesmente foi uma forma que o corpo arranjou para se tornar menos doloroso aquele período de jejum, porque do ponto de vista evolutivo, quando existia um período de jejum, nós não sabíamos à partida, ou muitas vezes não se sabia quando é que seria a próxima refeição. Então vem daí, não quer dizer que quando não sentem fome não tenham mesmo fome, pode ser mais uma dificuldade de percepcionar estes sinais do que propriamente não os ter. Exatamente, e repara, e tudo aquilo que é ignorado tende a desaparecer, ou neste caso a não ser percepcionado, não é? Passamos anos e anos de forma crónica a ignorar esses sinais. É normal que tenhamos dificuldade em reconhecê-los, porque se formos a considerar isto parte da nossa relação com a comida, não é? Os sinais são parte desta relação. Se nós estamos a ignorar, estamos aqui a criar uma ausência de relação. Na ausência de relação, é absolutamente normal que não tenhamos esta capacidade que é inata ao ser humano. O bebê, quando nasce, já consegue fazê-lo, mas é natural que se torne mais difícil com o passar do tempo, porque muitas das vezes foram anos e anos de forma crónica a ignorarmos este sinal tão ancestral, não é? Que é o sinal da fome e da saciedade. Ele está sempre lá para nós. Nós é que não estamos sempre lá para eles, dispostos a reconhecê-los e a honrá-los, sobretudo. Sim, sim, sem dúvida. Depois, um clássico também, e isto acontece quando a restrição é mais severa, é sentir frio frequentemente e sempre, independentemente do quão agasalhado estejas. Isto acontece em restrições mais severas e acontece exatamente pela questão que tu explicaste há bocado. O nosso corpo acaba por se tornar um gestor de energia que tem que ganhar o seu prémio de produtividade ao final do mês e a manutenção da temperatura corporal acaba por ser uma das coisas que é descartada porque não é, obviamente é essencial, mas não é tão essencial como manter a respiração e os batimentos cardíacos, por exemplo, e os órgãos todos a funcionar. Então acaba por ser uma daquelas features que o corpo desliga e acaba por ser um sinal também de restrição. Outra, também muito comum, é a dificuldade em ter clareza, foco, a concentração. Isto porquê? Porque o nosso cérebro utiliza cerca de 20% da nossa energia diariamente. Ou seja, 20% estamos a falar de um quinto de toda a energia. É muito, não é? Para pôr a um órgão só.
Então o que é que acontece? Muitas das vezes nós estamos em privação energética, sobretudo até de hidratos de carbono, quando os hidratos de carbono são a fonte preferencial de substrato energético do cérebro. Então o que é que estamos a fazer? Estamos a dificultar o cérebro a ter a energia imediata para executar olha, estas ações que, do dia a dia, tanto a nível pessoal como a nível profissional, que exigem foco, clareza, determinação, concentração e os nossos índices de produtividade descem muito quando estamos em restrição. Sim. Quer energética, quer de hidratos de carbono também. Então, se alguém desse lado tem dificuldade em tomar decisões e em concentrar-se, também pode ser um sinal de que está a comer pouco. Não só, mas pode ser. Claro. Agora podemos ir para o insight da semana para fechar aqui este episódio barulhento. Espero que não se ouça. Vai-se ouvir um pouco. Vai-se ouvir, né? Temos aqui cães a ganir. Que é um em específico, eu não sei o que é que lhe estão a fazer, mas... Não estão a fazer nada, ele está chateado, está a ter um mau dia. Sabe? É que ninguém lhe está a fazer nada, ele está a fazer isto há bem tempo. Pronto. O insight da semana que nós decidimos trazer hoje é uma coisa super simples, mas não assim tão simples na realidade, que no fundo é, sabem aquela sensação que já todos sentimos de apetece-me comer alguma coisa, mas não sei bem o quê, e vou abrir o frigorífico e olho para as mesmas 10 coisas que estão no frigorífico que estavam há uma hora atrás, fecho o frigorífico, abro o armário da despensa, não é nada disto, e ficamos na dúvida e estamos constantemente a pensar, apetece-me alguma coisa, mas não sei bem o quê. A maior parte das vezes que isso acontece e não temos um desejo específico, das duas uma, ou temos fome para comer uma refeição e se calhar não temos nenhuma preferência naquele momento e temos fome física, ou então poderemos considerar que talvez o que nos apeteça não esteja relacionado com a comida e é simplesmente uma forma... estamos a receber um sinal do nosso corpo, mas não estamos a saber interpretá-lo da forma correta. Então achamos que está relacionado com a comida, mas não está. E pode estar a ser, no fundo, um sinal que temos uma necessidade noutra área completamente diferente que não está a ser atendida. Olha, e estavas a dizer isso e eu estava a pensar numa questão que acontece muito também em consultas de terapia nutricional, que é esta questão de uma necessidade ou uma vontade de comer que não está necessariamente apenas porque a fome física e a fome mais hedónica, mais emocional, elas misturam-se, não é? Não estão propriamente separadas. Fome física, fome emocional. Isso é uma forma mais simplista para as pessoas perceberem de se explicar, mas Sim. não funciona desta forma na prática. E o que é que costuma acontecer muitas vezes que eu vejo, e até nas redes sociais, etc., que há uma ideia que nós temos que arranjar estratégias para nos distrairmos. E cada vez mais vejo que, ok, pode ser uma estratégia válida, mas também julgo necessário que precisemos de sentir aquilo que temos para sentir, para aumentar o nosso autoconhecimento e atender aquela necessidade que nem sempre vai ser relacionada com a comida. Porque repara, ok, eu posso me distrair, mas até que ponto a distração, estou a sentir algo e vou, por exemplo, fazer uma caminhada. Já me desliguei daquilo que eu estava a sentir. E temos que olhar para as emoções como uma maneira sábia do nosso organismo querer comunicar connosco. Uma emoção é o nosso organismo a dizer: ei, tu precisas fazer algo em relação a determinada coisa na tua vida. Talvez ter uma conversa difícil com alguém, talvez fazer algo em relação ao teu filho, talvez saíres do trabalho que estás atualmente porque aquilo está a dar cabo de ti. Estou a dar vários cenários aleatórios. Então, as emoções querem comunicar algo connosco. E até que ponto eu ir fazer uma caminhada ou ir jogar xadrez para me abstrair, não estou a deixar de sentir o que eu preciso de sentir para ir para outro nível, a nível de autoconhecimento. Sim, isso é super importante, porque se tu pensares, a ansiedade, a tristeza, a raiva, o que seja, são emoções que são humanas e que é suposto nós sentirmos, elas existem por uma razão. Então tu estás sempre a arranjar estratégias para te distrair das mesmas, faz com que estejas a ignorar sinais que o teu corpo te está a enviar, porque se tu estás a sentir raiva
é um sinal que o teu corpo te está a enviar de alguma coisa que aconteceu que se calhar tens que tomar mais atenção, por exemplo. Então, por acaso é engraçado, porque no outro dia estava a dar uma consulta de alta e foi uma coisa que surgiu em consulta, que é, às vezes nós olhamos para estas questões da fome emocional e do comer como resposta a uma emoção como uma coisa negativa, mas, e estava a falar com essa cliente em específico sobre isto, que é, ela para sempre vai ter um sinal que a vai ajudar a identificar se há alguma coisa que ela precisa ter mais atenção na vida dela. Imagina, quando um cliente tem connosco alta, não quer dizer que ele nunca mais venha a ter nenhum problema relacionado com a sua relação com a comida, com a relação com o corpo. Significa que naquele momento ele está pronto para seguir o caminho sozinho e decidiu seguir o caminho sozinho. Não significa que daqui a 5 anos não aconteça alguma coisa e que, por exemplo, o descontrole com a comida não volte, mesmo que a pessoa tenha ferramentas para lidar com ela. Mas é um sinal que o corpo envia e que tu estás mais desperto de porque é que o descontrole com a comida ou comer em resposta a uma emoção está a voltar. É alguma coisa que eu tenho que olhar e é quase um sinal de estar mais atento, percebes? Sim, percebo. Sem dúvida, eu concordo 100% com o que estás a dizer, porque não quer dizer que abstrairmos daquilo que estamos a sentir, se for muito intenso, se for muito exigente e difícil para nós, Não pode seja funcionar. mau. Mas se a solução for sempre fugir do que estamos a sentir, será que estamos a olhar para o que deveríamos olhar para crescer, para evoluir, para ir para outro nível? Porque é isso, no final do dia não estás a prestar atenção ao porquê daquela emoção estar presente. E isso são sinais que o teu corpo te envia e que, mais do que olhar de eu quero acabar com os exageros com a comida, ou eu quero acabar com a ansiedade, não de uma forma patológica, mas a emoção da ansiedade, nós temos é que olhar porque é que ela existe e tentar perceber o que é que aconteceu anteriormente ou o que é que está a acontecer para ela existir. Sim, acho que partilhamos aqui uma reflexão interessante. Sim, sem dúvida. Quem estiver disposto a integrar o que estamos a dizer pode, pode trazer aqui bons resultados para a vida dessa pessoa. E era isto que tínhamos por hoje. Espero que este episódio tenha sido útil desse lado. Não se esqueçam de subscrever o nosso podcast no YouTube, seguir na Apple Podcast, Spotify e todas as plataformas de podcast, avaliar, responder à pergunta, meter um gosto, essas coisas todas que vocês já sabem. E vemo-nos na próxima quinta-feira às 19 horas.